Eu acho que todo mundo que vai fazer o Enem deve se preocupar, digamos que até que bastante com a redação do Enem. Afinal, é um momento onde você vai ter que expressar suas ideias, vai ter que escrever um texto dissertativo e, bem, todo mundo sabe que isso não é fácil. E muitas pessoas se perguntam, às vezes, o que citar durante a redação do Enem. O que elas podem fazer para deixar o seu ponto mais embasado e demonstrar o seu conhecimento de mundo. E se eu dissesse que você pode até mesmo citar animes no Enem? Olá, eu me chamo Hotaru, e aproveitando que o Enem tá basicamente aí, eu acho que é uma boa ideia falar um pouquinho sobre como a gente pode até mesmo usar o nosso conhecimento dos animes no Enem. Aí, antes que venham me criticar falando que isso é uma loucura e que isso não faz sentido nenhum, vou explicar um pouquinho meu ponto de vista e porque eu acho que pode ser uma boa ideia você usar o seu conhecimento sobre animes no Enem. Vamos lá, sobre as competências do Enem, acho que todo mundo que estudou pra isso já tá um pouquinho familiarizado. Você tem que ter um domínio da norma culta da língua portuguesa, tem que ter uma compreensão boa do tema, tem que ter toda a construção da proposta de intervenção, etc, etc, etc. Só que fora isso, muitas coisas que o redator às vezes podem olhar é como você aplica o seu conhecimento de mundo na sua redação. Ou seja, como você aplica o conhecimento que você tenha sobre as coisas que você viveu, as coisas que você viu durante a redação. Eles vão analisar isso também. Mas pensando assim, será que não é exagero então citar animes? Afinal, como é que eu vou citar, digamos... tem um anime ReZero e o cara vai pra um outro mundo e acaba morrendo, voltando no tempo, fantasia e... Tem como encaixar isso no Enem? Tá, parece estranho, mas vamos lá. Em vez de ficar enrolando muito, é mais fácil mostrar na prática como aplicar tais conhecimentos. Nós podemos pegar, por exemplo, o Enem de 2007, onde o tema foi o desafio de se conviver com as diferenças. E se você pegasse, por exemplo, Boku no Hero e falasse como a diferença que há entre a sociedade, onde pessoas com individualidade podem ser tratadas como grandes heróis e onde pessoas sem individualidade são tratadas como pessoas inúteis na sociedade. Ou até indo um pouquinho mais a fundo, sobre como algumas individualidades podem ser vistas de formas diferentes. Por exemplo, a Toga, como ela era vista, como ela era julgada pela forma que a individualidade dela afetava ela. Ou, por exemplo, os metamorfos, onde a aparência do corpo mudava completamente por causa da individualidade. É só de ver a questão do Spinner, toda a questão de como as pessoas eram tratadas só por serem diferentes. A gente pode fazer uma correlação com algo fantasioso com o mundo real nosso. E caso você não queira citar My Hero Academy, você não pode citar Beastars, que trata bastante sobre isso também, sobre como os caçadores, os carnívoros são tratados e distinguidos às vezes das presas. E toda aquela questão de um lobo querendo ficar junto de uma coelha e como isso pode ser visto pela sociedade. Então, você consegue sim englobar isso em um tema de uma redação. E caso você não acredite em mim ainda, nós podemos viajar um pouquinho pro futuro, em 2009, onde tem o tema O indivíduo à frente à ética nacional. Eu sei, às vezes questão de ética é um pouquinho complicado, às vezes a gente fica um pouco confuso sobre o que falar no momento. Então por que não pensar em Code Geass? Code Geass tem toda aquela questão sobre a ética, sobre como deve ser tratado o mundo, como sobre a sociedade pode se tratar, como as mentiras às vezes que as pessoas contam, sobre falsa ética. Tem tanta coisa interessante e boa de se comentar em Code Geass. Na verdade eu tenho até que fazer um vídeo de Code Geass um dia, né? Se nós vamos ver e explorar Code Geass, nós vemos toda essa questão dele lutando sobre a ética e moral do próprio Lelouch. E isso é muito interessante de analisar, e você pegando certos pontos, você pode correlacionar também com o seu tema da sua redação. Tudo depende de como você vai analisar e como você vai ver isso. Dependendo para onde o seu texto fosse, você poderia até pegar, por exemplo, o Monster, que trata muito a questão da ética também, sobre a ética médica. Tudo bem que aí não vai muito pro conceito nacional, eu acho que aí talvez não encaixaria muito bem. Mas às vezes, dependendo de como você olha o tema, você poderia sim puxar, por exemplo, um Monster para poder também desenvolver o seu tema. No final vai depender muito do que está escrito na redação, o que o texto propõe para você conseguir se embasar e entender o que a redação está pedindo, para assim você pensar no anime ideal para poder citar durante a sua redação. E de que forma citar ele também. Entende como... Às vezes, se a gente pensar um pouquinho, a gente tem tanto repertório de animes para tantas situações para ser usadas, e às vezes a gente perde essas oportunidades de usar. Esse tema mesmo de vídeo eu pensei muito em fazer quando eu pensei na redação de 2017, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Quando a gente fala sobre desafios na educação e surdos, o que você pensa? Vamos lá, não é possível que você não tenha pensado em Koe no Katachi, a Silent Voice. É exatamente isso. É exatamente falando como escolas não preparadas para receber surdos podem causar um grande problema para todos os alunos.
Principalmente pro aluno surdo, que não vai conseguir se enturmar, não vai conseguir socializar e ao mesmo tempo não vai conseguir acompanhar direito a matéria. É literalmente Koe no Katachi. Mais recentemente, nós temos até mesmo o Yubisaki Reinen, que trata bastante sobre isso também. Entende como, às vezes, esse conhecimento que nós temos podem ser utilizados de tais formas? É inúmeros casos, e é inúmeros anos, e inúmeras redações do Enem que eu poderia estar citando aqui e dando diversos exemplos. Eu poderia ficar meia hora falando sobre isso e não teria fim. Porque hoje nós temos animes de diversos gêneros, diversos tipos e diversos temas abordados. Ou seja, a gente tem uma grande repertório sobre coisas pra falar. Então a pergunta fica: será que eu posso usar animes no Enem? A resposta é clara, sim, você pode. Tudo depende de como você vai usar ele. Não adianta você pegar um anime aleatório, sei lá, pegar o One Punch Man e falar: o Saitama dá um soco e destrói qualquer um. Tá, beleza, mas como isso tem a ver com o tema a fome no Brasil? Entende? Tá, não faz sentido nenhum. Então, do mesmo jeito que você não usaria livros ou filósofos como exemplo pra temas nada a ver, você também não vai usar animes aleatórios pra temas que não fazem sentido. Você pode sim usar animes, desde que façam sentido na sua redação e faça sentido com o que você quer dizer, e seja feito de forma bem embasada. Porque para tirar uma nota 1000 na redação, tem que ser uma redação que seja bem embasada do começo ao fim, esteja atendendo todos os critérios e esteja feita com a forma culta da língua portuguesa, a forma correta de se escrever. Então não é simplesmente o que você vai citar que vai te salvar. Mas o que eu quero embasar aqui é que todo o conhecimento que você às vezes adquiriu assistindo animes não foi em vão. Não é à toa as coisas que a gente vê. Tem vários animes que vão sim nos ensinar lições importantes e que nós vamos estar guardados às vezes no nosso coração, na nossa mente. Vai ser muito mais fácil usar isso, acessar essas memórias, do que às vezes tentar decorar frases de filósofos. Porque se você ficar tentando apenas decorar frases de filósofos para citar lá na hora e acabar errando a citação, você só vai estar perdendo pontos. E a bancada vai ver que você tentou apenas decorar. Não está usando o seu conhecimento de mundo na sua redação. E olha, veja bem, mesmo que você não queira citar animes na redação, muitas vezes você pode usar o conhecimento que você aprendeu dentro da sua redação. Afinal, se você começar a analisar os animes que você vê, começar a refletir um pouco sobre eles, você vai ver que vários abordam temas muito interessantes e assim você pode acabar, mesmo que não citando eles, usando esse conhecimento que você aprendeu para dissertar na sua redação. Isso que eu acho tão legal nos animes, porque tem tanta variedade de tema, tanta coisa para ser discutida. É só você dar uma olhada no meu canal mesmo, tem diversos vídeos onde eu pego um anime específico e faço uma reflexão. Por exemplo, a solidão que às vezes passamos, como no vídeo de Boa Noite Pum Pum. Sobre manipulação mesmo, se vamos ver a questão do vídeo de Sayonara Eri. Questão de traumas, como no vídeo de 86, ou a questão do própria falta de ego, como no vídeo de Kokoro Yabai. Os animes têm diversos jeitos de você se aproveitar com conhecimento próprio. E vale muito a pena, às vezes, dar uma olhada com mais atenção em alguns animes, pra você talvez usar em situações como essa, da redação do Enem. Não pense que todas as horas que você gastou assistindo anime é em vão, que é um conhecimento sem valor. Se você saber utilizar, se você saber interpretar as coisas que você assiste, mesmo que não seja anime, que seja mangá, que seja jogos, que seja filmes, se você saber interpretar isso e usar isso de maneira lógica, de maneira racional, com certeza você vai sair muito bem nas provas que você vai fazer. É claro, como eu já disse, não basta apenas você fazer uma citação e pensar que vai fazer a redação perfeita. Não é assim que funciona, tem vários outros aspectos. E se você não se sentir confiante o suficiente para citar animes, talvez seja melhor continuar com o seu plano, às vezes, de decorar filósofos. Mesmo eu achando que talvez não seja a melhor ideia. No final das contas, você tem que fazer o que você acha que seja certo, o que você acha que vai ser melhor pra você. Mas o que eu quero passar é que não deixe esse conhecimento que às vezes você tem ir para o lixo. Utilize ele da melhor forma possível. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui no vídeo é porque você também ama animes. Então não se assuste. E não deixe de demonstrar o seu conhecimento.